A NVIDIA já anunciou aí RTX 4090, 4080 e 4070, desculpa, 4080 de 12 GB. Mas tem muita coisa que eu quero conversar com vocês que é fundamental para que vocês não façam besteira ou que vocês não se decepcionem quando esses reviews saírem publicamente. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre preço e corte de chip. Quando a gente fala de preço, a gente sempre precisa comparar o que está sendo vendido na geração anterior com o que está sendo vendido hoje. O ideal é que o que é vendido hoje seja equivalente ao que é vendido anteriormente. Então, uma 4080 tem que estar num preço muito semelhante à de uma 3080. Então, ela tem que ficar rodando ali nos $699. A NVIDIA pegou a 4080 e jogou para $899. Isso, disse até eu mesmo há um tempo atrás, seria aceitável se nós tivéssemos o dobro de performance, mantendo o mesmo consumo, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a 4080 que a NVIDIA está vendendo para vocês de 12 GB, na verdade é a 4070, que ela teve a audácia de chamar de 4080. No que eu me baseio para falar isso? No corte dos chips. Se você pegar o melhor chip da geração passada, da 3090 Ti, que é um AD102, ele vai ter mais de 10.000 núcleos. Se a minha memória não me falha, 10.752 núcleos. Se a gente cortar esse chip pela metade, a gente vai chegar na 3070. Que vai estar ali em 5.888. Não é a metade exata, tá, pessoal? Mas é muito próxima. É um corte de 45%, 46%. Uma placa intermediária da época da GA102, que nós temos aí a 3070, custava $500. E era metade do chip topo. Hoje, a 4080 de 12 GB é menos da metade do chip topo. Infelizmente, a NVIDIA está vendendo uma 4080 que era para ser chamada de 4070. Se você concorda comigo que a 4080 de 12 GB é a 4070, então você também concorda comigo que, na verdade, a NVIDIA tirou 3070 de $599 e jogou a 4070 para $899 e que a 4080 de verdade está em $1.199. Ou seja, nós saímos de 599 para 899, estamos falando de 50% a mais. E a 4080 representa quase o dobro. Ela sai de 699 para 1.199. Lembrando que a 3080 da geração passada, ela tinha um corte de o quê? 20%, se eu não estou enganado. A 4080 de 16 GB representa um corte muito maior do que o corte que era feito para trazer a 3080. O que isso significa? Significa que a NVIDIA fez um produto em que ela dá pra gente muito menos parcialmente do chip e cobra muito mais. Só para vocês terem uma ideia, a 4080 de 12 GB, ela tem metade do bus interface da 4090. A 4080 de 12 GB tem o mesmo bus interface da 3060 Ti, gente. Eu entendo que deve ter a questão de um Infinity Cache da NVIDIA no negócio, mas a NVIDIA sequer mencionou isso. A NVIDIA não falou nada sobre essa questão. Esse é o primeiro ponto que eu quero salientar para vocês. Uma 4070 com a marca da 4080 a $899 e uma 4080 de verdade, que mesmo assim não se compara com o que uma 3080 era na geração passada, a $1.199. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente for categorizar da maneira correta, baseada no tamanho do chip, nem a 4080 de 16 GB é high-end. Nem ela. O mais interessante é que a 4090 é a que mais faz sentido. É a placa que tem o maior ganho de performance, pega o chip full, é high-end e manteve o preço. E repete-se aquilo que eu dizia. Quem paga caro, ganha muito. Quem paga não tão caro, ganha bem menos. Mas o pior de tudo é que dessa vez, quem paga não tão caro ainda vai pagar caro pra caramba. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês sobre performance real. A NVIDIA fala entre 2 a 4 vezes a performance. Ficou parecendo que, no mínimo,
a nossa nova geração vai render 2 vezes mais. E pode chegar em 4 vezes. Mas não é isso. Isso acontece por causa do seguinte, gente. Nessa geração nós vamos ter o RTX Overdrive, que é um RTX mais evoluído, praticamente que um Path Tracing, né? Eles falam em Real-Time Path Tracing. Isso vai rolar, por exemplo, em 3 jogos até o momento. Cyberpunk 2077, Racer X, que é um jogo que a NVIDIA inventou, e Portal RTX, que é o Portal modado. E aí, nesses 3 jogos, o Ray Tracing de Ada Lovelace é melhor por conta de diversas melhorias internas. Beleza. Esse é um ponto que é necessário para que essa performance seja de 2 a 4 vezes. Além disso, nós temos que ter o DLSS 3, porque a partir de agora, não apenas a NVIDIA usa o DLSS com os Motion Vectors, mas também com Optical Flow, e agora eles criam frames, que digamos assim, não é interpolado, mas eles pegam um frame anterior, frame mais recente, e colocam um frame bem no meio. Isso faz com que ele não precise de comunicação com o CPU, criando um cenário em que jogos que são CPU bound, ou seja, em que o CPU limitava a placa de vídeo, não haja mais essa limitação. E aí, a placa de vídeo ela não passa a render mais porque ela tem mais performance, mas sim porque o CPU passa a não ser mais um limitador no mesmo cenário. Então, para você ter 2 a 4 vezes de performance, você tem que ter Ray Tracing Overdrive, DLSS 3 e você tem que ter um jogo CPU Bound. Tanto é que se você pegar nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, os jogos em que a NVIDIA começa a ter muitos ganhos na nova geração são Warhammer, Microsoft Flight Simulator, que são jogos que a gente sabe muito bem que são CPU Bound. Então, como ela elimina esse fator CPU Bound, passamos a ter, então, muito mais FPS por conta desse DLSS. O detalhe é que a RTX 30 e a RTX 20 não vai ter isso, porque eles não têm a nova geração de Tensor Cores. Mas, eu quero que vocês prestem atenção nos outros joguinhos. Vejam aí em Resident Evil Village. A 4080 de 12 GB perde por uma boa margem para 3090 Ti. A 4080 de 16, ela ganha, mas ali por volta de 25% mais performance apenas. Quem passa mais de 70% é a 4090. Se a gente põe Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, mais uma vez, a 4080 de 12 GB perde para 3090 Ti, a 4080 de 16 GB vence por um pouquinho, imagino que 20%, e a 4090 ganha por 50% apenas. Essa que é a performance real no dia a dia, gente. É essa. Agora, a performance que a NVIDIA quer te vender nessa apresentação é outra. É a de Warhammer. Por quê? Por que tem toda essa diferença? Porque ela se livra do CPU Bound aqui. Mesma coisa em Microsoft Flight Simulator. Então, nesses casos, você tem um ganho quase que de 2 vezes. Agora, esse ganho fica muito maior quando você vai para Portal RTX, Portal RTX, para Racer RTX, e para Cyberpunk 2077 com Ray Tracing Overdrive. E aí só nesses casos é que realmente você vai ter até 4 vezes, quando tem tudo junto. Mas aí, né, gente, aí não tem muita graça. A verdade, pessoal, é que a NVIDIA lançou a placa mais topo de linha deles fazendo sentido. A 4080 abaixo do que deveria e muito cara. A 4080 de 12 GB até com o nome errado. Isso é absolutamente psicológico. Ela não podia lançar como 4070 porque você ouviu que a 4070 estaria $899. Aí você teria noção do quão isso seria um absurdo. Mesmo assim, a gente ainda precisa falar sobre esse novo DLSS, que promete quase aí 400% ganho de performance, como o Digital Foundry já alegou. Só que o Digital Foundry, em momento nenhum, falou da qualidade de imagem do DLSS. Eles não fizeram esse comparativo. Eles prometeram que vão fazer, mas eles não fizeram. Então, a gente ainda está no início. Você tem que ter muita calma. Ficou claro uma estratégia da NVIDIA de trazer a nova leva de GPUs muito cara para que a gente possa ser forçado a comprar 3080, 3070 e 3060 Ti. Eu não recomendo que vocês façam isso. Não é nem porque não é vantagem, não é nem porque não sejam placas boas, mas é porque a gente vai estar caindo numa estratégia de manipulação de mercado gravíssima, que eu não consigo concordar.
muita gente vai dizer assim, ah, mas pô, ganhou X% de performance em situação tal. Nós temos só 3 jogos que isso acontece. Esperem os reviews, porque se vocês não esperarem e saírem comprando, vocês podem se lascar. E aí, vamos ver em quais jogos vão sair Ray Tracing Overdrive. Vamos ver em quais jogos vai sair o DLSS 3. Vamos ver quais jogos que vão ser CPU Bound que vão conseguir perder isso com o novo DLSS. Vamos ver tudo isso, né? Porque para vender a esse preço uma placa que só vai rodar isso nos jogos futuros, é complicado. E aí a gente precisa ter aquela noção, né? Porque vai ter gente para defender isso de tudo quanto é jeito. Vocês lembram que todo mundo falava que a gente não podia reclamar dos preços altos que a NVIDIA praticava, que a AMD praticava. E quando eu digo AMD e NVIDIA, gente, não é a NVIDIA em si, tá? Antes que a NVIDIA chore. Mas assim, o mercado global de GPUs. Antes, as vendedoras, quem vendia GPU, vendia caro pra cacete quando tava faltando GPU. Aí agora que tá sobrando GPU, você vem me dizer que tem que estar caro também? Então assim, gente, vem cá, quando é que vai estar barato? Na boa mesmo. Quando é que vocês vão dizer assim, não, agora vai ficar barato? Porque quando teve muita, o liberalismo econômico era o motivo para ficar caro e a gente aceitar sem poder reclamar. Mas agora o liberalismo econômico deixa de existir e simplesmente é imposto pra gente que a gente tem que pagar mais caro. Realmente, vocês têm toda a liberdade para cobrar o preço que vocês quiserem. Mas é o meu papel aqui, como uma pessoa que está do lado do consumidor, dizer para o consumidor que está me assistindo, não comprar esse negócio, porque esse brinquedo está ficando muito caro. E se a gente deixar uma 4070, só porque tem uma etiqueta de 4080, ser cobrada como $899, daqui para frente, gente, processador vai ser $500, placa de vídeo mediana vai ser $1.000, e aí vocês não vão poder reclamar. Porque na hora que era para vocês terem reclamado, e vocês tinham que ter reclamado lá na 2060, na época da Turing, que eu falei que estava caro pra caramba, vocês tinham que ter reclamado lá, agora não tem mais jeito. E se vocês não deixarem, a próxima geração, uma 4060, uma 5060, vai ser $1.000 e vocês vão rir disso. Vocês vão achar isso maravilhoso. O PC Gamer no Brasil tá morrendo. E vocês estão deixando. É isso aí, gente. Espero que se você gostou desse vídeo, deixa pelo menos um like, cara. Deixa pelo menos um like. Se você quiser se inscrever aí, pra ver se a gente continua fazendo essas paradas aí. Mas tá complicado. Tá complicado pegar uma placa intermediária, porque a 4080 de 12GB é intermediária. Ela é simplesmente menos da metade do chip top. Não tem como uma placa que é metade do chip top ser top. Não tem como. Não tem como, irmão? É matemática. Metade do chip top, menos da metade do chip top em todos os quesitos, não é chip top. Então uma placa intermediária de 899 é uma ofensa. É chamar o público consumidor de otário, de idiota. Com todo respeito. Então, vocês pegarem, olharem pra gente e dizer assim, vocês estão há 2 anos usando a RTX 3000, né? 2 anos aí querendo pagar e a gente tá cobrando esse absurdo, né? É. Vai continuar esse absurdo e a nova geração vai ser mais cara ainda. Vamos colocar uma 4070 com o nome de 4080, com 192 bits e 12 GB. Vocês vão pagar $899 na mais básica e vocês não vão nem reparar que isso tá caro. Vocês não vão nem reparar. Vocês vão pagar felizes. Cara, como é que você que tá em casa se sente ouvindo essa mensagem de um fabricante? Na boa. Já era pra ter terminado esse vídeo, mas eu tô... Enfim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.